paz do Senhor Jesus. Esse vídeo que eu estou fazendo, o título, eu coloco como nome A Grande Tribulação. Não é pequena, é grande, a grande tribulação. Está no livro de Isaías, capítulo 3, Sofonias, capítulo 1, de Gênesis e Apocalipse, vai falar. É o dia do Senhor. Quando eu falo dia do Senhor, não é sempre a tribulação, mas na parte é. Eu fiz a primeira parte. E a primeira parte eu falei um pouco do terremoto. No fim da primeira parte, eu falei um pouco do terremoto, que já deu, o que significa que vai dar a tribulação, né? São grandes terremotos. Eu falei, né, do último terremoto, foi 9,5 magnitude. Mas na grande tribulação vai ser 12, 13, 14 e 15. Tá? Se você quer ficar, você se arrependa que é demais. Em primeiro lugar, você quer escapar de tudo? Levanta suas mãos e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Porque ninguém leva para o céu se não for Jesus. É o nome que é acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, se fala a memória, parece que o versículo 9, 10, 11, 12, fala assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus, para a honra e a glória de Deus Pai. Todo joelho vai ter que se dobrar no nome de Jesus, o salvo e o não. Hoje existe muitos ateus e incrédulos que colocam no YouTube blasfemando contra o nome de Jesus. Todo aquele que blasfema contra o nome de Jesus, ele vai estar lá em Mateus capítulo 25, na fila dos bodes e da ovelha. Todo aquele que blasfema contra o nome santo do Senhor Jesus vai estar lá, glória a Jesus, vai estar lá na fila dos bodes. Todo aquele que blasfema vai estar lá no tribunal de Cristo. A Bíblia diz que é o tribunal de Cristo. Só existe um que vai julgar, é Jesus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. Então, se você negar Jesus aqui, no dia do julgamento, ele vai te negar também. Eu faria a mesma coisa. Como sempre eu falo, esse vídeo é a segunda parte. Aí você assiste a primeira, você assiste esse. Os versículos vou colocar aqui, está escrito aqui, ó. Essa palavra poderosa e santa que é a Bíblia. Eu vou colocar aqui tudo que vai acontecer na grande tribulação no segundo 3 anos e meio. O seu pastor fala isso? É lógico que tem, né? Não estou falando que não tem, mas tem. Mas é como encontrar agulha no palheiro. Hoje é difícil. Fala para o seu pastor, ele fala isso. Hoje em dia não se fala mais, como sempre eu falo, acabou. Não se fala mais sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre o juízo final e sobre o inferno, que é real. O único que eu vejo falar mais aí, sim, que eu gosto dele, eu gosto muito dele. Tem muitos que falam, muitos, né? Muitos que escutam um pouquinho, mas falam, não, pastor Napoleão Falcão, ele é pré-tribulacionista. Então, quando você vê um pastor pregando sobre escatologia, você só ouve aqueles pastores que são pré-tribulacionistas. Não ouve o outro, viu? Como sempre eu falo, não deixe ninguém te enganar. Toda vez que eu faço esse vídeo, eu faço 1 hora de oração antes a parte. Mas agora eu senti de orar agora, antes de começar. Vamos orar? Pai Santo e Pai Justo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no Teu nome, Jesus, tudo que nós fazemos é no nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3 e versículo 17, está escrito: seja por palavra, seja por obra, fazei tudo no nome do Senhor Jesus,
Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito, não vos inquietais com coisa alguma, mas antes em tudo a vossas petições seja conhecida, glória a Jesus, seja conhecida diante de Deus, pela súplica, pela oração e com ação de graça. Não está escrito que é para pôr o joelho diante de uma estátua de pau de pedra que nem anda nem fala. Salmo 95 e versículo 6 está escrito, ouvinte e adoremos, e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Toda vez que eu oro, Jesus, que eu estou de joelho, eu falo igual Paulo de Tarso, Efésios 3,14. Eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só existe um que intercede por nós no céu. Só existe um, é Jesus. Hebreus capítulo 7 e versículo 25. Primeira carta de João capítulo 2, versículo 1. Isaías capítulo 9, versículo 6. Fala que o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Primeira carta de João capítulo 5 e versículo 20. Está escrito, Jesus Cristo é o único Deus, o verdadeiro Deus, aquele que nos deu entendimento para nós entendermos o que verdadeiro estamos. Só existe um que intercede por nós, que é intercessor, que intercede por nós no céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é Jesus. E nessa pequena oração eu intercedo, Jesus, para aquele que está me vendo, aquele que está ouvindo, esse vídeo. E eu clamo a Deus para todo aquele que está ouvindo esse vídeo. Então a palavra diz, Tiago 5,16, que a oração de um justo pode muito ser feita. E Provérbios 15, 29, está escrito, longe está o Senhor do ímpio, mas ouvirá o clamor do justo. Então o Senhor diz, todos que invocaram o seu nome serão salvos. Nessa pequena oração, eu te invoco, ó Deus, o teu nome. Eu te invoco, Deus de Abraão, de Jó, de Jacó, Deus de Davi e Daniel, poderoso Deus, Deus que habita no alto e santo lugar, Deus que habita no alto e sublime trono, Deus que habita entre os querubins e resplandece, Deus que habita no santo, santo, santo lugar, Deus que me criou, Deus que nos formou, Deus que criou tudo, o céu, do céu, do céu, e a terra e todos que nela habitam. Eu te invoco o teu nome nessa pequena oração, te peço, Pai Santo e Pai Justo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toma nas tuas mãos, Jesus, todo aquele, glória a Jesus, todo aquele que estiver ouvindo esse vídeo, toma Jesus nas tuas mãos, Pai Santo e Pai Justo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome todo poderoso do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que te ouviu nesse vídeo, guarda Jesus com o teu sangue. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir a mente da pessoa, que eles venham entender essa palavra, e que o Senhor venha guardar e que venha aceitar Jesus como Salvador, que nós venhamos ficar preparados para o arrebatamento. Amém. No fim da primeira parte, eu estava falando do terremoto, né? Se você quiser, você assiste aqui a primeira parte que eu fiz da grande tribulação. Como sempre eu falo, eu só faço nesse lugarzinho. É esse lugarzinho que eu gosto sempre, então você não critica, que sempre eu faço nesse lugar. E eu vou falar rapidinho, que eu já falei no fim do vídeo da primeira parte, eu já falei. Então eu vou falar rápido. Na Ásia, com 300 mil mortos, a mídia fala, né? Mas é muito mais. Em 2010, no Havaí, com mais de 1.000 mortos, o maior mais registrado até agora, acho, né? Foi no Chile, em 1960, em Valdívia, deslocou o eixo da Terra. Assim eles falam, né? Encurtou o dia com magnitude de 9,5 na escala Richter. Durou mais de 10 minutos, mês 22 de 5, 1960. Causou destruição em grande parte do sul do Chile. Atingiu o Havaí, o Japão, Filipinas e as costas oeste dos Estados Unidos.
alterou a geografia local, com áreas afundando ou subindo vários metros, e até mesmo a alteração de rio. E você lê também Apocalipse 16, 18. Medita bem. Apocalipse 16, 18. Que os terremotos que vai dar, não vai existir outro. Vai ser mais ou menos magnitude de 12 a 13, 14, 15. Estou falando de magnitude. 12, 13, 14, 15 ponto. Magnitude. Vai ser na grande tribulação. Você quer ficar? No nome de Jesus, nós não vamos ficar. E só vai subir os pré-tribulacionistas, aqueles que estão preparados, que tentam levar uma vida santa, né? Tenta, no nome do Senhor Jesus. Então você estuda bastante, procura na internet sobre o estudo sobre sismologia. Sismologia, você assiste no YouTube. Em Mateus 24, 21, que eu falei, né? Fala assim, porque haverá tão grande aflição. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo e até agora. Nem tampouco haverá, jamais. Viu? Apocalipse 16, 18. E houve vozes e trovões e relâmpago, e um grande terremoto, presta atenção, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Mateus 24, 21. Apocalipse 16, 18. E Marcos capítulo 13, se para a memória, versículo 19. Quando fala assim, ó, um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homens, quando fala homens, é homens e mulheres, é lógico, né? Como nunca havia desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Por que fala desde o princípio? Desde a vida do homem. Por que fala assim? Um grande terremoto como nunca havia havido, desde que há homens sobre a terra. O que quer dizer? Aqui está falando desde Adão, desde o primeiro ser humano criado. Muitos ateus não acreditam, né? Mas se ele não acredita, é o problema dele. Nós cremos aqui, ó. Aqui que nós cremos. Primeiro Deus fez quem? Adão. E eu te mostro na Bíblia. Te mostro aqui, ó. Aqui. Marca, pega um papel e caneta, marca aí. Primeiro foi criado Adão. Primeiro foi criado Adão e Eva. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Marca aí. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 13. E fala assim, primeiro foi criado Adão. Não se deixe enganar. Gênesis 1 e 1 fala assim que desde o princípio do mundo Deus criou os céus e a terra. Fala assim, então, aí quer dizer que está falando aqui é desde Adão e Eva. Então todos os terremotos que deu, desde Adão e Eva até hoje e sempre, não vai existir. Esse é o que vai acabar com tudo. Você não vai ver São Paulo, metrópole, você não vai ver mais nada. Se você quer ficar, eu não quero. E Marcos 13 também 19. Fala assim, ó, Marcos capítulo 13, versículo 19. Marcos 13, 19. Presta atenção. Porque naqueles dias, quando fala aqueles dias, é da grande tribulação. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal. Tá vendo? Quando fala tal, quer dizer que é muito grande, não tem como explicar. Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve, tá vendo? Nunca houve, desde o princípio da criação, tá vendo? Presta atenção, eu estou lendo Marcos capítulo 13, versículo 19, tá vendo?
Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou. Está vendo? E o seu pastor fala isso, e até agora, e nem jamais haverá, está vendo? Nem jamais haverá. Pega na sua Bíblia e marca, presta atenção aí, lê aí, Mateus 24, 21, Apocalipse 16, 18 e Marcos 13 e 19. Marca aí no papel, marca aí. Pega a sua Bíblia e lê. E Apocalipse 6 e 12 fala também de terremoto. Apocalipse capítulo 6 e versículo 12. E o capítulo 11 também fala em versículo 13. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e capítulo 11, versículo 13, fala de terremotos. Vai matar mais de 7.000 homens, depois eu vou ler. Isso vai acontecer no segundo 3 anos e meio. E Apocalipse também, capítulo 11. Vou ler aqui rapidinho, quer ver? Vamos ler aqui, rapidinho. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Fala assim das duas testemunhas. Vou ler rapidinho aqui, fala assim. Vou ler só a partir do versículo 2. Apocalipse, capítulo 11 e versículo 2. Fala das duas testemunhas. Fala assim. E deixe o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quando fala pisarão a cidade santa por 42 meses, aqui está Apocalipse 11, 2, está falando das duas testemunhas, que eles vão pisar durante o segundo 3 anos e meio. E darei poder, Deus falando, né? E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão, tá vendo? Falou outra vez, 3 anos e meio, presta atenção. Agora eu estou no Apocalipse capítulo 11, versículo 13. E darei poder a minhas duas testemunhas. Então ele está falando é testemunha, são 2 homens, não deixe ninguém te enganar. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias, são 3, é o último 3 anos e meio. Vestido de pano de saco. Versículo 4. Esses são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui está falando de Jerusalém, é no tempo da grande tribulação. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também, está vendo? Onde o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, e tribo, e língua, e nações, verão o seu corpo, dos 2, morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2, tá vendo? 2 profetas. Não deixe pessoas te enganar, não. É 2 profetas, é 2 seres humanos. Uns falam que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não deixe de te enganar, viu? Eu sou do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Para um negócio de Jesus, eu aprendi muita coisa, ninguém me engana. Tá vendo? Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. Tá vendo?
E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente um para os outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: suba cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, tá vendo? Apocalipse capítulo 11, e eu estou lendo, já estou no 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui está falando das 2 testemunhas que vai profetizar depois do arrebatamento, nos 7 anos. Depois do arrebatamento, 7 anos. Na metade do segundo, 3 anos e meio. Essas 2 testemunhas vão profetizar. Eles vão falar de Jesus, vão pregar a palavra. E ninguém vai vencer as 2 testemunhas. Ninguém vai vencer, ninguém. Só o anticristo vai vencer. Vai matar eles, aí eles vão ficar 3 dias e meio no Monte Chão. E todos os ateus, todas as pessoas ruins, todos aqueles que vão negar Jesus, todos os ateus incrédulos vão fazer festa e achando bom porque o anticristo matou as 2 testemunhas. Assim somos nós hoje, né? Todo mundo tem ódio daqueles que pregam Jesus. Aí quando passar os 3 anos, os 3 dias e meio, eles vão ouvir uma voz do céu, falar, suba cá. Aí as 2 testemunhas, depois de 3 dias e meio, vai subir. Aí vai dar um terremoto e vai morrer 7.000 homens. Aqui está escrito homens, mas é mulheres também, né? Você quer ficar? Terremoto também fala no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Desde o tempo de Zacarias já falava do terremoto. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E quando o Senhor Jesus também colocar os seus pés no Monte da Oliveira, quando estiver quase acabando os 7 anos, Jesus vai descer e vai colocar os seus pés poderosos e santos no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde ele foi crucificado. Lucas 24, 50, versículos 50 e 51. Vamos ler aqui, Apocalipse, já falei, né? Capítulo 16, versículo 18, eu já falei aqui. Os 3 anos e meio, o sol vai aquecer. Você sabia disso? Está cheio de crente que não sabe. Você pode perguntar na rua para os evangélicos. Evangélico hoje tem muito, né? Existe um crente de verdade, um cristão de verdade, que lê Bíblia mesmo. E tem os evangélicos que não sabem nem o que significa a palavra Bíblia. O que é seita, heresia, a palavra cristão, não sabe de nada. É as igrejas hoje que vêm, diz que está, e fica do jeito que está, essa palavra de bênção, não sabe nada de Bíblia. Se você perguntar para ele, essa palavra que eu vou ler aqui, o seu pastor explica. Se o seu pastor fala, você clica aqui e fala. Você sabia que na grande tribulação, no segundo 3 anos e meio, o sol vai aquecer 7 vezes mais? Vou ler aqui para você aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Fala também no livro de Isaías, capítulo 24, versículo 6. E o capítulo 30 e 26. Isaías, capítulo 24, versículo 6. Isaías, capítulo 30 e versículo 16. Vamos ler aqui.
Vamos ler Apocalipse, capítulo 16. Pegue essa Bíblia. A Bíblia. Apocalipse, capítulo 16. Vamos ler a Bíblia. Fala assim, ó. O seu pastor fala isso na igreja? Que na grande tribulação o sol vai aquecer 7 vezes mais. Ele fala isso. Sabe por que eles não falam? Porque tem medo que a pessoa vai embora da igreja. Hoje é assim, as igrejas é lotada. Lotada, mas vazia. Cheia, mas inchada. Hoje é assim. Dia de estudo, não vai ninguém na igreja. Então é por isso que as pessoas não sabem nada de Bíblia. Então é bom falar, sabe por quê? Porque quando a pessoa vê essa palavra, ele vai se converter cada dia mais. Apocalipse, capítulo 16. Assim, ó. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai. Eu vou falar bem tranquilo, devagar, para você entender. Você pega a sua Bíblia, acompanha aí, só depois você lê. Eu estou lendo Apocalipse, capítulo 16. Vou ler mais ou menos só até o 10. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai. Presta atenção. Derramai sobre a terra. Derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E Deus está certo. E versículo 2: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga maligna nos homens. Quando fala homens, homens e mulheres. E fez uma chaga maligna sobre os homens que tinham o sinal, é só esse, o que tinha o sinal da besta. Você sabe que o sinal vai ser na mão direita e na testa, né? A marca 666. Ninguém sabe como é. Assim, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinha, é só os que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Está vendo? Que adorava a sua imagem. Porque o anticristo, ele vai fazer uma imagem dele mesmo. Vai ser a mesma coisa que Nabucodonosor. O anticristo vai fazer uma imagem dele. Depois eu vou falar o versículo, que isso dá tempo. E a imagem dele vai até falar. O anticristo, bilhões de milhares vai acreditar nele, vai crer nele. Hoje existe muitas pessoas que falam: eu acho que o anticristo é aquele, não vou falar o nome aqui. Cada um dia na internet, no YouTube, eles falam, né? Aquele é suspeito, aquele é suspeito. Ninguém vai saber do anticristo, ninguém. Você quer conhecer o anticristo? Então você fica aqui. Eu não quero nem saber. Mas você está vendo? Fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Tudo aconteceu no tempo de Moisés, vai acontecer na tribulação, só que é pior. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes, nas águas, e se tornaram em sangue. Nesse período aqui, quem ficar, estou falando quem ficar, né? E vai abrir a torneira, vai sair sangue. Vai abrir o chuveiro, vai sair sangue. Você quer ficar? Os rios, todo esse planeta Terra, o rio vai virar sangue. As lagoas, o mar, o oceano, tudo vai virar sangue. Mas sabe, é culpado? É o ser humano. E eu vou te mostrar aqui o versículo que é o ser humano que é culpado. O versículo 4, né? É versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo, tá vendo? Justo és tu. Apocalipse capítulo 16. Agora eu estou no 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e o que era, esse é santo, e santo é, porque julgará essas coisas. Versículo
6. Visto como derramaram o sangue dos santos. Quando está falando, visto como derramaram o sangue dos santos, não está falando de uma estátua que não anda e nem fala, de uma imagem que não anda e nem fala. Fala no Salmo 115, 135. Eu fiz estudo de idolatria, vocês creem que você vai ver. Quando fala santos, são pessoas que aceitam Jesus como Salvador. É nova criatura. Como sempre eu falo, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, não fala? Aquele que está em Cristo Jesus, não está falando estar religião, numa religião, não está falando. 2 Coríntios 5, 17, fala aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas belas já passaram, glória a Jesus, que tudo se fez novo. Então quem tem Jesus é nova criatura e tem que abandonar o mundo. Mas quando fala santos, é só aquele que levanta a mão e aceita Jesus. Esse que significa essa palavra na Bíblia, santo. Mas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tá vendo? Dos profetas, também tu lhe desse sangue de beber, porque disso são merecedores. Tá vendo? Tá vendo? Apocalipse 16, versículo 6. Vou repetir. Leia aí. Apocalipse capítulo 16, versículo 6. Tá vendo? O ser humano é merecedor. Merecedores. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, glória a Jesus. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Está vendo? Verdadeiro e justo são os teus juízos. Então Deus, Ele é justo, Ele faz a justiça. Todo aquele que perseguiu os crentes, sempre perseguiu os crentes, sempre, e agora e sempre vão pagar caro. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, não fala? Quando Paulo perseguia os crentes, Paulo estava perseguindo os crentes aqui na terra. Aí ele ouviu uma voz, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Paulo falou assim, quem és tu, Senhor? Ele falou assim, eu sou Jesus, aquele quem tu persegue. Então presta atenção, quem persegue o crente, persegue o próprio Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lembra para você ver. Está vendo? E ouviu do altar que dizia, versículo 7, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Versículo 8. E o quarto, presta atenção. Apocalipse 16 e 8, eu estou lendo, presta atenção no 8, versículo 8, presta atenção. Você quer ficar? O seu pastor fala isso? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Está vendo? Vou repetir, presta atenção, você quer ficar? Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Versículo 9. E os homens, presta atenção, versículo 9. E quando fala homens, significa todo mundo. E os homens foram, tá vendo? Abraçados. Abraçados quer dizer que é queimado. Versículo 9. E os homens foram abraçados com grande calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Está vendo? Isso aqui vai acontecer no segundo 3 anos e meio. É na grande tribulação. A grande tribulação nos 7 anos. Mas isso que eu estou lendo aqui, Apocalipse capítulo 16, vai acontecer no segundo 3 anos e meio. As pessoas, o sol vai aquecer mais ou menos 7 vezes.
Lê lá Isaías capítulo 24, versículo 6 e o capítulo 30 e 26. Depois eu pôs os versículos aqui embaixo para você não esquecer. Então você vê como o ser humano é ruim. Eles vão morrer queimados, mas aqui, quando fala homens, significa homens e mulheres. Eles vão morrer queimados, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Eles vão morrer queimados, mas mesmo assim, eles vão blasfemar contra o nome de Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano é ruim. Não estou falando todo mundo, né? Sabe quem muda o ser humano? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos é teu nome, o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, aquele que Isaías escreveu no capítulo 9, versículo 6, o seu nome será maravilhoso, Príncipe da paz, Conselheiro, glória a Jesus, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. É esse que muda o ser humano, não uma estátua, uma imagem que vai mudar o ser humano, nem uma religião. Tá vendo? Mesmo assim, vamos morrer queimado e vai blasfemar contra o nome de Deus. Isso aqui, ele vai repetir, vai acontecer no segundo 3 anos e meio. Aí no versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Quando fala Babilônia, está falando de Jerusalém, que espiritualmente vai ser chamado Babilônia, Sodoma e Gomorra. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, e aquela grande cidade, vendo? Aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, não vai parar, e seguiu o terceiro anjo dizendo, versículo 9, com grande voz, presta atenção nesse, versículo 9, e com grande voz, se alguém adorar a besta, que é o anticristo, se alguém adorar o anticristo e a sua imagem, tá vendo? Outra vez fala, a sua imagem, que vai ser igual a Nabucodonosor, ele vai fazer uma imagem, todo mundo vai ter que se prostrar diante da imagem do anticristo. Sabe quem não vai se prostrar? Só aqueles que aceitar Jesus na tribulação vão ser mortos, decapitados, torturados, mas não vai fazer isso. Mas você quer ficar? Né? E se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal, tá vendo? Receber o sinal na testa ou na mão. Tá vendo? Se receber o sinal na testa e na mão. Eu estou lendo Apocalipse 14. Depois você lê na sua casa, tá? Lê na sua casa Apocalipse capítulo 14. E no versículo 13 fala assim, ó. E ouvi uma voz do Senhor que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que ele descanse do seu trabalho e as suas obras o sigam. Então, se morrer com Jesus, é bem-aventurado. Agora eu vou ler aqui o versículo 20. Estou lendo Apocalipse. Acho que vai dar para fazer em 2 partes, não. Vou ter que fazer em 3 partes. Que já passou 30 minutos. Que eu gosto de ler Bíblia. Tá? Estou lendo Apocalipse, capítulo 14. Presta bem atenção no 20. Presta bem atenção no 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue no lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quando falo espaço de 1.600 estádios, pode ser que você está falando dos estádios que temos de Roma, ou do estádio de futebol, né? E quando fala o lagar foi pisado, lagar está falando é do Vale do Armagedon. O Vale de Josafá é o chamado Vale do Megido, o Vale da Matança. Sabe o que é chamado Vale da Matança? Josafá guerreou lá, Napoleão guerreou lá, muitos guerrearam lá. Fica no centro da Palestina, o Vale do Armagedon.
Esse versículo 20, que vai acontecer aqui, é a terceira última guerra mundial. Aqui são milhões de países, pessoas que vai se encontrar. Tem muitas nações que vai contra o anticristo, vai lutar contra ele, mas o anticristo vai vencer. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Então você quer ficar? Então vai ter guerra. Os crentes que ficar e os que aceitar Jesus vai lutar contra o anticristo, mas vai perder a vida aqui. Mas se não negar Jesus, vai morrer e vai para a glória. Esse que é importante, é o número 1. Aí vai se cumprir o versículo que fala: aquele que vencer verá o meu rosto. É só isso que interessa. E quando fala assim, o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue no lagar até os freios do cavalo. Sabe por quê? Ali vai ser tanto sangue. Então está falando dos cavalos e do ser humano. É a terceira guerra mundial. Vai ser no mar do Armagedon. Ali milhões, um vai matar o outro. Então as pessoas vão morrendo e o sangue vai subindo. O sangue vai até no freio dos cavalos. E Apocalipse 16:6, eu falei, fala que são merecedores. Nós vamos ler aqui o capítulo 19 e versículo 16. Se não dá tempo, vou fazer a terceira parte. Assim, ó. Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16 ao 21. Presta atenção. Apocalipse, capítulo 19, eu vou ler do versículo 16 até o 21. Se não dá tempo, eu vou fazer a terceira parte. Vou fazer o máximo 40 minutos. Vou ler aqui, vamos terminar. Vou fazer a terceira parte. Vou ler aqui, ó. 16 ao 21. Versículo 16. Na próxima vez eu explico. Versículo 16. E na veste da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai vós a ceia do grande Deus, para que comais, tá vendo? Comais, para que comais a carne dos reis, tá vendo? Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos, tá vendo? A carne dos cavalos, tá vendo? Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Eu vou parar, porque já deu 44 minutos, aí depois eu vou fazer a terceira parte. Aí você lê aí, viu? Pega a sua Bíblia e lê. Pega a sua Bíblia e lê. Você quer ficar? Então, leia o livro de Apocalipse e não deixe ninguém te enganar no nome do Senhor Jesus. Não deixe ninguém te enganar. Nós somos pré-tribulacionistas. Amém? Ninguém me engana. Ninguém. A paz do Senhor Jesus.